Bom, pessoal, isso aqui faz parte de uma série de lives, né, que o CCBRAS está fazendo, tá? Cada série a gente aborda um tema, né? E sempre pelo perfil do CCBRAS a gente chama, né, convida, né, pessoas. E pro dia do ceramista, né, no dia 28, inclusive a Solange, que está aí também, a idealizadora do dia do ceramista, a Solange, tá bom, Solange? Quem não conhece a Solange Mano, ela que fez uma campanha para ter, né, esse dia do ceramista. Bom, e a gente decidiu que o tema hoje seria assim, as raízes da nossa cerâmica, tá? Então, são 3 lives, eram para ser 4, tá? A ideia era trazer a influência europeia, né, a cerâmica indígena, a influência africana e a cerâmica japonesa, né? Apesar de ser mais recente, a gente achou que tem um impacto, né, no século XX para a gente, tá? Da influência europeia, a gente não conseguiu, tá? A gente está tentando entrar em contato, mas não conseguiu datas, então ficamos devendo para vocês. Essa é a primeira. Hoje o convidado é o Jean Vidal, tá bom? Ele é pesquisador, é ceramista, professor, né? E ele tem um estudo, né? Tem uma pesquisa extensa com cerâmica indígena, tá legal? Então ele vai falar um pouco, né? Primeira parte, eu gostaria que o... Bem-vindo, Jean, obrigado pela participação. Obrigado a E, bom, vocês aí pelo convite, hein? imagina, obrigado. E eu queria que primeiro você falasse um pouco da sua carreira, né? Um pouco de você, assim, da sua formação, como que foi seu encontro com a cerâmica indígena, enfim. Fique à vontade, o que você, né? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer você, né, o CC Brás Sim. também, o Bruno também, né, que também acessou também, fez essa conversa, né? Bom, só para falar um pouco da minha trajetória, um pouco, assim, eu sou ceramista, né, escultor ceramista, também acabei virando um pouco mais um enfoque de pesquisador, porque quando eu comecei com a cerâmica nos anos 80, logo no começo, assim, 84, 85, depois de montar um ateliê de cerâmica, né, em conjunto com uma ceramista que é a Fernanda Che, né, a gente teve um ateliê junto em São Paulo durante quase uma década, né, assim, um tempo bastante longo. A gente desenvolveu vários trabalhos nesses termos. Assim. Nessa época também eu tive anteriormente, Jean, antes de desculpa, mergulhar. Jean, não querendo te cortar, estão falando que acho que o seu som tá baixo, então se você puder aproximar um pouco, deixa eu ver. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Tá melhor? Tá melhor? Tá melhor, pessoal? Tá melhor? É que eu tô usando fone, então para mim tá ótimo, né? Ah, tá bom. Mas Deu? não estamos ouvindo? Eu acho que. Será Não, que eu é. ouço perfeitamente. Eu não sei, porque daqui melhorou. Agora ele Melhorou? falou que Ah, tá melhorou. bom. Pessoal, quem estiver ouvindo, por favor, aumente o volume de vocês, né? Porque eu tô usando fone aqui, tá? Eu tô usando fone, né? Melhorou um Tá pouco? bom. Se tá um pouco Melhorou. melhor, Bom, vamos assim, tá? vamos tentar. Se qualquer coisa você me avisa, eu vou parando também. Tá bom, E a tudo gente vai bem. tentando alternativas, né? Mas, na verdade, eu começo nessa sequência nos anos 80 de maneira mais profissional, assim, na cerâmica, né? Eu tive contato também nos anos 70, assim, ainda jovem, né, adolescente, muito com o Sakai do Imbu, aliás, onde eu moro também, né? E, o Sakai do Imbu, ele me inspirou muito, né? Eu vinha muito nos finais de semana e fazia cerâmica, teve contato com a Tônia do Imbu também, que hoje é Antônia. responsável pelo Instituto Sakai, né? Que fica aqui no Imbu também. Então, a partir daí eu tive alguns contatos. Depois, bom, a vida leva a gente, e depois, nos anos 80, eu volto, então, e me firmo na cerâmica, com ateliê. E a partir daí, eu fui convidado, uma vez dentro de um projeto,
que foi para desenvolver e coordenar um projeto dentro do CERNIC, que era um Centro de Recuperação Neurológico de Cacoal, Rondônia. Em E quando eu Rondônia? fui para lá, eu montei esse ateliê, que era um ateliê que já tinha alguns ceramistas, como o Jardineiro, que tinha passado, a Dora Algodoal também, e depois eu fui dentro de um projeto também desenvolver e ampliar o projeto e trabalhar dentro desse centro, né? Foi muito interessante e foi aí que eu tive o primeiro contato também com o Suruí e com a cerâmica Suruí, né? Eu fiquei na casa da Maria do Carmo Barcelos, que é colega até hoje, né? Maria dos Índios, e que trabalha com Suruí, e a partir dali é que eu conheci um pouco mais da cerâmica naquela época. Sempre foi uma cerâmica que me chamou muito a atenção, porque ela é muito pura, né? Assim, ela é muito limpa, ela não tem essa característica com muitas incisões, né? Como a gente encontra em algumas outras cerâmicas de outros povos, né? E ela tem uma preocupação muito profunda com a forma, né? Com o tipo de acabamento, com o tipo de polimento, tudo isso. Então, é uma cerâmica que desde aquela época me chamou a atenção, mas eu nunca tinha pensado em pesquisa, eu nunca tinha pensado na vida acadêmica nesse lugar assim, né? E continuei, voltei várias vezes, né? Volto até hoje, né? Assim, para Rondônia, eu tenho um contato e uma parceria com esse povo, com o povo Paitero Suruí, né? Que é um povo assim que a gente criou uma ligação assim bastante forte, de parcerias, inclusive, né? E a partir daí é que eu tive um interesse, né, num dado momento da minha vida, depois de vários trânsitos para lá e para cá, né, tanto no Brasil como fora, eu sempre andei um pouco por outros lugares com outros interesses, né, também, não só pela cerâmica, como arte do fogo, mas por outros materiais, pelo vidro, pela fundição em metal, tudo isso. Mas a cerâmica sempre foi algo que sempre me ativou muito, né, nesse sentido. Agora, a cerâmica indígena, por esse contato já mais antigo, né, e que me marcou realmente, assim, o contato com esse povo e com essa cultura que eles têm, a cultura material deles, essa produção, me chamou muita atenção e num determinado momento da minha vida, eu resolvi, então, fazer o meu mestrado, né, e depois meu doutorado com esse povo. Então, eu fiz sobre a cerâmica Paiter Suruí, né? A minha tese foi sobre a mudança ou continuidade, né? Na verdade, no fim não ficou ou continuidade, ficou com mudança e continuidade, né, da cerâmica, porque ela não foi tão afetada quanto outros aspectos da cultura material, né, como a pintura corporal, como tudo isso. Ela continuou com certos dados, né, através do estudo que eu fiz de uma coleção dos anos 70, que foi recolhida pela Betty Midley, eu consegui verificar que essa cerâmica ela se manteve de uma certa maneira, né? Ela não teve alteração. Diferente, por exemplo, você pegar a cerâmica do povo Carajá, que já tem um contato muito grande, né, com os não-índios, onde ela sofreu devido à demanda externa, né, mercadológica também, nesse sentido, e foi muito difundida e apreciada, ela teve mudanças estruturais mesmo. Era uma modelagem que não era queimada, ela passa a ser uma cerâmica, né, ela passa a ser queimada, e aquelas bonecas que são a Hichoku, que são cerâmicas modeladas, elas começam a mudar de função. Então, o que elas tinham, que era somente um trabalho onde se apresentava a representação da família, para as crianças brincarem com isso, elas passaram a trazer temas do cotidiano indígena mesmo, né? Então, das lutas... Só um minutinho, Jean. Algumas pessoas não estão conseguindo. Pessoal, primeiro, eu queria saber se vocês podem aumentar o volume de vocês, primeiro, né? Tá. Por exemplo, eu ouço, né? Eu estou usando fone, eu aumentei o meu som.
Tá. Deixa eu ver se eu falo aqui. Aqui melhora? Aí melhora, pessoal? Do jeito que ele falou, agora melhorou? Aqui melhora? Ah, tá. O pessoal já... É que tem gente que consegue, tem gente que não está É. conseguindo. Tá melhor? Pessoal, tá ouvindo melhor? Você tem fone aí, Jean? Ou não? Eu não tenho, eu Não não tem, né? tenho fone. Você está pelo computador ou está o- pelo celular? Eu estou pelo celular. Ah, pelo celular, né? Então não tem. É. Pessoal, é o seguinte, tudo bem. O Jean vai usar o máximo, falar mais perto possível, mas esse é o nosso limite, a compreensão de vocês, tá bom? Espera aí que deu uma congelada agora. Somente o travou. Caiu. Caiu a. Peraí que caiu. Caiu a conexão dele. Tá acontecendo isso, tá, gente? Deixa eu ver se ele voltou aqui. Acho que ainda não, né? Caiu a conexão dele. É, Caiu a gente, conexão, né? caiu a conexão. É. Bom, vamos prosseguir assim, pessoal. Tá bom? É isso. Então, você estava falando que primeiro você foi para um projeto lá em Rondônia, né? Conheceu os povos Suruí, né? E a cerâmica deles, né? E com o tempo isso acabou virando o seu tema, né? De pesquisa, né? Do Isso aí acabou virando material mestrado, de pesquisa. pesquisa, né? E assim, Jean, por exemplo, né? Eu sou leigo, né? Nessa coisa da cerâmica indígena, né? Até onde que você tem, né, conhecimento assim, todos, todas as etnias são oleiras ou não? Por exemplo, mais ou menos a metade, ou existe alguma, algum estudo de mapeamento nesse sentido de que, porque assim, a gente sabe que existem mais de, acho que 200, não sei se é 250, 270 línguas, né, nativas, né? Uhum. E também centenas de ou dezenas de etnias. Então, nesse sentido, as cerâmicas também são proporcionais a esse número de línguas, por exemplo, a quantidade, ou não? Ou Não, não é não. possível, ou não é possível mensurar ainda, ou como que seria assim? Não, Que um não. parâmetro, Você tem povos ceramistas, né? Você tem Uhum, povos ceramistas. E você tem povos que, para eles, não interessou a cerâmica, né? Porque uhum, eles tinham outras formas de cozinhar os alimentos, ou é sobre pedra, ou é embrulhado em folhas grandes, né? Então, uhum, tiveram formas diferentes, né? De, de cozer o alimento mesmo e que foram mantidas. uhum, Geralmente também os povos indígenas que praticaram o nomadismo por mais tempo, esses também não têm cerâmica, né? Apesar uhum, que isso é discutido, tem algumas teses no MAI, no Museu de Arqueologia da USP, que também discutem essa relação, como carregavam a cerâmica como vasilhame para carregar
alimentos e sementes e outras coisas, né? Mas normalmente você não tem uma divisão assim, é ceramista e todos fazem cerâmica. Não, você tem vários povos que trabalham com outras formas de cozer um alimento ou para guardar as coisas, tudo isso. Eles desenvolvem outros objetos, né, que podem ser com cabaça, que pode ser uma cestaria específica, que podem ser outros materiais que são utilizados. Então, a cerâmica ela faz parte dos povos ceramistas, né, que tem cada um a sua característica, né, sua identidade representada nessas formas. Tá, e assim, de um modo, com assim você teria como dentro dos povos ceramistas, pode ser de maneira assim, de maneira fácil, né, de entender, assim, o que seriam semelhantes, né? E o que diferencia um povo de outro? No caso, digamos, do que você estudou bastante, os suruís, e é uma outra etnia. Tem, por exemplo, eu estudei um pouco da cerâmica Jomon, né? A cerâmica ancestral japonesa, né? Então, eles têm características muito parecidas, tecnicamente são parecidas, né? Então, é feito com cobrinhas, né? Um arcordeado, queimas na lenha, e tem uma massa misturada com argila, com areia, por exemplo. Só que os adereços, eles mudam dependendo da região. Então, assim, tecnicamente eram similares, né? Similares ou não sei se são iguais, né? Mas, assim, os adereços, né? A estética eram diferentes, dependendo da região, sabe? Então, alguns antigamente usava laca, usava até asfalto, né, natural. Então, nesse sentido, tem como fazer mais ou menos algum paralelo assim, é, algo que fosse comum, né, entre os povos oleiros e grandes, ou talvez, digamos, linhagens estéticas ou temáticas, não sei como que poderia abordar nesse sentido, né? Eu acho que a diversidade é muito grande, né? Então, realmente, a gente tem uma riqueza no Brasil, a cerâmica indígena do Brasil e outras, né, também, elas têm uma riqueza, assim, e uma variedade, uma diversidade muito grande. Acho que o ponto comum é a cerâmica, né, que já é esse material que é transformado, né, que ele tem essa transformação, que é uma coisa muito importante do ponto de vista da visão, da cosmovisão indígena. Isso é comum, porque é um material que se transforma e as questões das transformações são muito importantes para os povos indígenas em geral, né? Isso a gente pode dizer e com visões diferentes também, né? Então, por exemplo, o suruí, ele faz uma cerâmica que a preocupação dele é muito com a forma. Então, ele vai procurar um acabamento nessa forma, um polimento, tudo assim com muito zelo pela questão da superfície e do formato e dos cuidados necessários para essa forma e essa simetria que se apresenta nessa cerâmica, ela é que define a qualidade para esse povo. Você tem povos que não, você tem povos que o corpo cerâmico ele é uma base, né, para ser utilizado na sua superfície, aplicar uma pintura que também é uma projeção de uma pintura corporal, com significados, né, e geometrizações que são feitas sobre isso. E aí você tem uma variedade enorme dessas geometrizações e dos seus significados, né? E do uso também. Porque você tem usos funcionais e você tem usos ritualísticos, né? Agora, por exemplo, o Franz Boas, que é um estudioso, biólogo, que trabalhou com os índios da América do Norte, ele dizia que a estética dessas peças utilitárias, ela transpassa a função delas, ela vai além.
né? A beleza delas não seria necessário se você pensar em relação à função, mas ela vai além, a estética delas, ela vai além da função. Isso é muito bonito. Isso é uma preocupação que eles têm em deixar não só as cerâmicas, como outros elementos, né, da cultura material, que são assim levados assim a um extremo de beleza, né, de composição, de qualidade. Então, a gente vai encontrar realmente formas, acabamento de superfícies que não são comuns a todos os povos, não são comuns. Claro que a queima, ela pode ser comum, né? A queima ela é comum porque ela é uma queima geralmente feita a lenha, ou em fogueira rasa, ou em fogueira faz como um ninho e sobrepõe a lenha ou cascas ou material para queima. Então isso é comum, né? Mas as formas, o acabamento de superfície e o que isso tem enquanto função para cada um é diferente, né? Porque você tem a cerâmica, ela não é só um objeto funcional, utilitário. Ela tem, ela vai para outras dimensões da sociedade. Ela traz um status para a mulher ceramista, por exemplo, né? Que geralmente no Brasil todos os povos praticamente são as mulheres que fazem cerâmica, né? Com exceção dos urubus, 2 povos onde você tem alguns homens que fazem cerâmica. Mas geralmente é uma atividade feminina, né? São as mulheres ceramistas, né? Então, essas diferenças estéticas, elas são muito marcantes por região. Por exemplo, o Suruí, onde eles estão em Rondônia, é uma cerâmica muito lisa. Eu trabalhei também com os Assurini do Xingu, que ficam no médio Xingu, perto de 10 horas de voadeira de Altamira. Eles, por exemplo, têm uma cerâmica maravilhosa, assim, também, né? Assim, muito reconhecida também. E eles trabalham, então, com resinas, com metais, com óxido de ferro, com manganês, porque é uma região que era vulcânica e que tem uma Nossa, que interessante. riqueza de matéria-prima que possibilita, né? esse uso, né? Então, eles, por exemplo, trabalham com resinas também, com outras técnicas. E assim vai, né? Você tem várias técnicas diferentes. Tem técnicas de máscaras que se parecem muito com as que são dos Marubo, né? Que é um povo que trabalha muito com a máscara, parece muito com a técnica do Racun, né? Oriental. E você tem vários tipos de acabamento de superfície diferentes. Agora, é importante realçar que cada um tem um significado. Por exemplo, para o Suruí, dentro da minha pesquisa, eu descobri que ali existia um ritual, existe um método, umas regras que têm que ser seguidas para poder fazer essa peça e para essa peça vingar, né? Assim, com qualidade, sem rachar, sem trico e sem problemas futuros, né? Então, você tem que ter um certo resguardo, as mulheres não podem estar grávidas, né? Porque tem essa transferência também do que você está modelando dentro, né? A mulher está modelando um feto, uma criança, e essa transferência também para modelagem, porque a cerâmica é vista como um corpo, né? Como um corpo. E tanto é que tanto Darcy Ribeiro, Berta Ribeira, que fizeram trabalhos de pesquisa também em Mato Grosso, né? Pororo, todos esses povos também definiam a cerâmica como corpo, né? Que tem uma bunda, que tem um bojo, que tem um gargalo, que tem um pescoço, que tem lábios. Então, ela é muito respeitada, a cerâmica, por esses povos nesse sentido. Ele é um corpo que interage, que tem uma agência sobre as coisas, que tem uma agência sobre esse povo, né? E essa agência ela é reconhecida coletivamente. Deixa eu só... É que vai vindo as perguntas. Você tem... Como é que funciona? Olha o que apareceu. Opa! Nossa, ficou bem. O som ficou alto, agora ficou bom, hein? Vocês sentiram a diferença, pessoal, né? Olha o que apareceu. Obrigado, hein? Eu tive uma assistência técnica aqui. Que bom.
Então, Bom, Jean, deixa eu é voltar ao que normal, vão então. aparecendo as perguntas, tem duas aqui. A Rejane está perguntando se essas diferenças serão mostradas. Você teria alguma peça, alguma coisa assim para mostrar a diferença ou não? Ah, eu posso mostrar, por exemplo, aqui é uma cerâmica suruí. Eu peguei uma Nossa, pequenininha, porque tem que umas bonito, hein? grandes. Então, essa daqui é da coleção da Betty Mindlin, que foi. Ela trouxe isso para São Paulo nos anos 70. É uma peça antiga, né? Então, ela tem dentro, ela é esfumaçada, né? Dá para ver que ela é preta, Uhum, preta. E uhum. fora, ela tem esse polimento e esse tipo de Nossa, que bonito, hein? acabamento. Que Essas bonito, hein? manchas, elas são muito apreciadas por eles, né? Então tem Nossa, uma abstração, a questão estética para eles está em apreciar as manchas, né? E não que legal, hein? necessariamente alguma coisa que foi uma incisão, ou uma pintura, ou um desenho. Então é uma forma muito bonita assim de compreender o tipo de queima, de ver onde a Uhum, chama interferiu, de que forma, né? Desse acabamento sempre muito escuro dentro, né? Isso aqui faz parte. E também dessa rebarba, que está uhum, aqui do lado, que eu acho que uhum. vocês conseguem ver, é onde ela escurece um pouco aqui na rebarba, tá? Uhum. Eu acho que dá para ver. E aqui, vocês notarem, tem como se fosse um polegar. Eu acho que Sim. isso também eu já vi. Eu acho que eu vi a Shoko Suzuki, ela fazia uns apertinhos assim Uhum, em algumas coisas. E isso realmente é uma peça que é utilizada, ela tem dos dois lados isso, uhum, e ela é utilizada para beber, né? Para tomar os caldos, a sopa ou as uhum. bebidas que são fornecidas durante uma festa de uma pipaí. Mas aí são peças muito grandes, ó. É aquela, mas em gigante. Nossa, Né? que Isso aqui é bonito, uma hein? peça muito grande. E as peças dele, você vê. Isso aqui me lembra muito Anish Kapoor, sabe? Esses côncavo, Uhum, convexo, essas formas uhum, dentro, assim, é de uma beleza excepcional. Então eles fazem essa pegada lateral também, assim, aqui, né? Que dá para uhum, ver na grande, porque quando eles servem a bebida, que é a macaloba, né? Ou a xixa, que são bebidas fermentadas, são cervejas, na verdade, que são utilizadas durante as festas, né? uhum. Cerimônias. Então, isso aqui ele usa e ele ajuda a peça não escorregar da tua mão, né? Ele fixa ela, porque é muito pesado para se tomar. Deixa Essa é eu uma só. peça. É, Pode tem, falar. não, deixa eu tentar me organizar mentalmente tudo que você falou aqui. É, uma que não são todas as etnias que são oleiras, né? Das etnias oleiras, quase que a grande maioria são feitas pelas mulheres, né? Uhum. Que, né? E a relação, cada povo tem uma relação muito singular com a cerâmica, né? Seja na questão estética, seja na questão religiosa, espiritual, né? Acho que é isso, né, que você quis dizer. E, e assim, eu olhando aí, uma coisa do que você falou, que deu um choque, pelo menos para mim, é quando você falou que o pessoal usava lá para de Rondônia, por ser uma região vulcânica, usar óxidos e resinas. Isso é uma coisa que realmente eu não esperava, sinceramente, é claro, pela minha ignorância, mas assim, eu, a ideia de que a cerâmica ancestral é só a que só usa o barro, né? Só mexe com barro, né? Hum. E joga um caldo assim que nem uma panela, por exemplo. E imagina como se o óxido fosse uma coisa tão hoje eu que faço cerâmica de alta temperatura, a gente fala muito de óxidos, né? Como se fosse uma coisa nossa tão sofisticada, né? E não, e realmente, olhando essa peça que você mostrou, ela tem uma simplicidade, mas ele é um requinte, ele ao mesmo tempo que ela é requintado no sentido do cuidado, né, da técnica de se fazer essa peça, mas
ela não tem excessos, né? Isso é interessante, essa peça. Ela é muito, é uma peça que é muito, é um conceito muito minimalista quase, né? Assim, Minimalista, sim, não quero sim. comparar porque assim não estou falando de movimento, mas eu digo ela é econômica, ela é Uhum, depurada, né? Ela é muito uhum, limpa assim. E são uhum. formas, todas as formas. Eles têm 8 variantes de forma. Tem panelas muito grandes, 55 centímetros de altura. Você imagina, essa peça que eu mostrei para você, ela tem Uhum. 2 milímetros de espessura. É muito leve, é uma casca de Nossa, dois ovo. minutos. E é isso que fascina. Isso vai subindo e eles têm que ter muito cuidado no suporte, nos apoios, na secagem, em todo o processo. Por isso que ele é tão ritualístico, porque as regras são muito importantes, porque senão você perde muita peça, né? E isso é um. Jean, Do povo que tem eu um. falei, Hum, só para corrigir, o suruí, eles não usam esses minérios, tá? Na coisa. O povo que eu falei que usa muito os óxidos, né? É esse aqui, é o povo Assurini do Xingu, né? Onde ele nossa, usa os absurdo. óxidos de ferro vermelho, embaixo é o engobe, né? É um Uhum, engobe amarelo, que serve de base, aí os óxidos de manganês preto, e depois vem uma resina que é passada por cima de toda a peça, né? Ela é uhum. passada por toda a peça, que a gente vê, né? Que ela saiu um pouquinho, a resina, e é uma resina de jatobá, né? Que é aplicada Jatobá. a quente para fixar a pintura. Né? E isso é usado em festas, com mingau, né, tem toda uma relação outra. Né? Essa que é pintada com a resina, ela não é feita para usar para cozinhar, né? Senão derrete a resina. Né? Então Entendi. ela tem mais uma questão visual. É uma voz, é uma linguagem, é uma voz visual. Tá? Então é uma comunicação visual aqui a preocupação. Desses Que outros que eu legal. te falei também, um pouquinho, esses são do Marubo. Você vê, olha como eles fazem com máscaras e os Uhum, desenhos de esfumaçamento. uhum. É lindo, né? Assim, Nossa é um Senhora, trabalho assim muito sofisticado, né? Tudo isso, né? Isso muito aqui sofisticado. é para carregar quando sai para a expedição, aí você Uhum. carrega as coisas aqui dentro, né? Que interessante. E você tem também essas carajá, né? Então, por Uhum, exemplo, essa é uma boneca carajá um pouco mais tradicional, não é a originária, que a originária ela não era queimada. Ela só uhum, era modelada, depois ela era trabalhada com algodão aqui no pescoço, tingido de cores, e essa cera que está aqui, que é uma cera de abelha misturada uhum, com carvão para dar esse cabelo preto. Né? E essas uhum, eram bonecas. Hoje já tem as peças já são queimadas, então ela já vem com outro tipo de desenho, ela mantém a mesma estrutura, mas já não se usam mais os mesmos materiais, né? Então, é uma uhum. peça que é interessante como ela foi se transformando ao longo do tempo em função das demandas, mas não alterou o pensamento da cultura. Elas continuam Uhum. representando aquela cultura, né? Que Então, interessante, né? independente do que do que eles foram se apropriando, né? E se apropriaram de uma forma muito apropriada Muito sábia, né? Muito muito sábia, né? sábia, assim, no Uhum. sentido de não perder a identidade e manter uma relação com o mundo externo, né? E para suprir suas necessidades, né? Que são Que muitas. legal. São muitas também. Deixa eu E ver. que mais, assim... Bom, isso eu acho que já dá para ter um pouco Sim, sim. Deixa eu uma só. ideia. Vou dar uma adiantada aqui nas perguntas. O ceramista está perguntando: existe alguma etnia que desenvolve alguma estrutura de forno, tipo um forno pré-colombiano? Eu acho que no caso de forno seria alguma estrutura de forno, né? No Brasil, não. No Brasil No não. Brasil, não. No Brasil, eles trabalham com fogueira rasa Uhum, ou fogueira de buraco, que vem por cima, ou, por exemplo, o povo do Oiapoque, que é um povo que também tem umas cerâmicas muito grandes, são peças muito grandes, onde eles fazem também as bebidas para as festas, para o turé, eles também fazem um buraco muito grande, assim, retangular na terra, com uma uhum, profundidade de 1,5 metro, colocam todas essas peças
dentro desse buraco e o fogo é feito sobre essas peças. E elas queimam, é interessante a queima deles, porque você pode pensar que vai sair mais reduzido, mas na verdade elas queimam com muito pouca redução. Elas saem branquinhas, assim, né, clarinhas as peças, assim. Na fogueira não, na fogueira você já tem mais interferências, né, e reduções em algumas partes. Os Assurini, esses que eu mostrei, a solução deles para isso, como para eles o corpo é muito importante, e o que está aqui é o que é usado, são grandes pintores, a pintura corporal é maravilhosa dos Assurini, do Xingu, é uma coisa muito forte, como é do Xicrim também, né, do Caeteté, que é um povo pintor, assim, né, grandes pintores. O que importa aqui é essa representação, onde a arte nasce no corpo e ela é transferida para os objetos. A partir do momento que ela sai do meu corpo e ela é transferida para os objetos, ela pertence a esse coletivo. Tá? Que interessante. O coletivo se reconhece, né, nesse lugar. É o lugar da identidade, né? O lugar da identidade, que tem que ser respeitado. E, então, essa diversidade, essa variedade é muito importante. Né? Tá. Jean, eu vou dar uma corrida com as perguntas. O pessoal hoje está afiado, hein? Bom, falou de que a André me perguntou das queimas. As queimas geralmente são de fogueiras ou de buracos, né? Você já tinha falado. Sim. A Sônia Oxo, ela pergunta, eu não sei essa pergunta, o que é tipiti também? Eu não sei em que contexto ela perguntou tipiti. Tá. Bom, o Rola Oliveira, qual a tribo? Bom, o Jean está falando das cerâmicas que ele Suruí. teve mais contato com a Suruí, tá, pessoal? Mas ele mostrou peças de outras etnias também, tá? Então, e dos Assurini também, são povos que eu trabalhei, né? muito. Eu também eu participei de um projeto, assim, um povo que eu gosto muito, assim, que eu tenho muita saudade deles também, são dos Guarani daqui de São Paulo, sabe? E a gente fez um trabalho muito bonito, porque os cachimbos eram de cerâmica, né? Assim, Os Guarani, você é lá do Jaraguá, eu conheço a Tamiquã, é uma liderança lá, ela me deu um punhado também de... eles fazem, né? E os Eles pegam de lá cachimbos, mesmo, eles mesmos fazem, né? os cachimbos eram feitos de barro, assim, né? E tudo isso foi um trabalho assim bonito, que teve os tiramoi. Tiramoi são a denominação que eles dão para o pajé, né? E esses tiramoi trouxeram de volta na lembrança, né? Esses mais velhos, como eram feitos esses cachimbos. Foi um trabalho muito bonito também, assim, muito bonito. Deixa eu ver aqui. Rosângela Cordaro. Eu acompanho um grupo de ceramistas do Recôncavo da Bahia, onde as queimas são realizadas com bambu. A origem é indígena. Tem outro local? Bom, ela deve estar perguntando se existe algum local que usa bambu no processo de queima, né? Eu acredito que seja isso, essa pergunta da Rosângela. Então, pode ser que eles utilizam bambu porque é o que está lá e que se apresenta, né? Eu não sei se o bambu é originário do Brasil. Eu tenho que estudar para ver isso. Não tenho certeza dentro do meu conhecimento, mas pode ser que taquara outras coisas são, né? Nesse sentido, o bambu mesmo eu não sei. Por exemplo, esses povos que eu vi, tem uns que utilizam para queimar, por exemplo, a casca de uma árvore. Geralmente é uma árvore que tem muita resina, que tem breu. Porque o breu ele tem muita combustão, ele é um combustível mesmo. Então, eles conseguem chegar em fogueira aberta, assim, ao ar livre, a queimar a peça a 730 graus, Nossa, é bastante, é que é muito, bastante, é alto, que é bastante, sabe? Para uma fogueira, é bom, né? É ótimo, Então, nossa. eles conseguem ter uma cerâmica, né? Você pode ver que ela tem uma dureza,
uma qualidade, né? Ela tem uma coisa assim, né? Não é o barulho da alta temperatura, né? Makoto? Que é mais um sino, mas ela tem uma resistência, né? Ela tem tem. uma Eu acho possibilidade que de uso, né? realmente essa do bambu, eu também não tenho conhecimento, mas eu imagino que seja isso, né? Acho que os povos ancestrais, eles não é que nem a gente, que a gente com o celular, você tem que fazer com o que você tem à disposição no local, né? Bom, a Márcia está perguntando da resistência das queimas, então se a peça chega a uns 700 graus, 600, 700 graus, é um biscoito, né? Opa, o Jean caiu de novo. Acho que está caindo, né, gente? Isso já entrou aqui. Pessoal que caiu Oi, uma vez também. Oi, Jean, tudo bem? oi, Caiu. tá. Então, deixa eu ver. A Renata Cerâmica, ela está perguntando se poderia indicar bibliografia sobre a história da cerâmica indígena. Aproveitando, tem a resistência, já falamos. Tem algumas bibliografias que você pode indicar para. Você tem várias teses, né, sobre cerâmica indígena, principalmente cerâmica arqueológica. Se você for no MAI, USP, Museu de Arqueologia da USP, ou entrar em algum site, na biblioteca, se tiver essa possibilidade, ali vocês vão encontrar uma bibliografia extensa que fala também sobre cerâmica, né? Principalmente as cerâmicas arqueológicas, que são muito importantes, a cerâmica arqueológica no Brasil, a cerâmica marajoara, a cerâmica Santarém, né? São cerâmicas assim que fazem parte, que a gente Tem olha uma para aqui, ó. elas assim, Esse aqui é olha, do. é lindo, Foi um do casal de mestre, amigos que foi lá em Belém, né? é, Eles trouxeram uma aqui, é maravilhosa, né? é maravilhosa, né? Então Eu você coloquei aqui tem para mostrar também. Ó, eu tenho também, né? Então, você vê a riqueza de grafismo que tem de representações, de formas também zoomorfas, né, e antropomorfas que existem nessas cerâmicas que são lindíssimas, são riquíssimas, né, e são povos também que habitaram nessas regiões e produziram muita cerâmica, assim. O Museu Gold também, se vocês entrarem no Museu Gold, que é o Museu Emílio Gold no Pará, Belém, né? Vocês vão ter muitas dicas, muitos artigos também sobre cerâmica indígena, né? Vocês vão encontrar. Também tem de bibliografia, que foi a minha orientadora, né, a Lalada Dalglish, que é importante falar dela também, que Uma ela fez lalada, né? a Lalada, ela fez toda uma pesquisa também no Vale do Jequitinhonha, e onde ela também trouxe também a influência muito forte da cerâmica indígena nessa região, né? Então também é uma boa leitura. Eu acho que chama Noivas da Seca, o livro dela. Sim, Ela tem um noivas da livro, seca, né? sim. Então existe bibliografia nesse sentido. A Unesp também tem, né? A Unesp, ela tem na biblioteca dela também tem algumas teses também que estão lá. E é isso, para você pesquisar isso. Agora, não tem uma coisa de uma bibliografia ah, mais específica. Você tem uma que saiu recentemente, que é da Lúcia Van Veltman. Vocês podem procurar a Lúcia Van Veltman, onde ela fala dos processos cerâmicos nos Guaiana. Os Guaianas ficam ali no Suriname, sabe? Fronteira Brasil com Suriname, né? Então, ela fez um trabalho mais aprofundado sobre a cultura material cerâmica, especificamente, né?
Então, são esses lugares que a gente encontra, né? Para encontrar a própria cerâmica arqueológica de vários povos, você tem o Museu do Índio do Rio de Janeiro, né? Que tem uma coleção muito grande, uma cerâmica muito bem guardada, né? Tudo com ar-condicionado, temperatura ambiente. Porque, veja bem, é muito difícil você guardar essas cerâmicas assim. Olha como elas descascam. Não sei se vocês Uhum. conseguem perceber, porque com o tempo ela tem uma dilatação, né, do calor e do frio, e isso vai se perdendo, vai descascando, vai perdendo essa camada, né, que é essa pele, vamos dizer assim, onde está esse desenho, né? O que É, também é isso, na verdade, interessante, depois de milhares de as anos, coisas são feitas para serem usadas também, né? Tem um sim, pouco esse pensamento, né? até o esmalte também, depois de milhares de anos, o esmalte vai descascando também, né? Mesmo de alta temperatura, né? Ele também Né? tem Então fica essa... realmente o corpo, né? Que é o barro. É, Jean, eu vou mais passar por mais duas perguntas aqui, aí eu vou fechar uma vez e abrir de novo, porque senão vai estourar o limite do Instagram. É tá, a mesma coisa, tá? Eu fecho e abro de novo, tá bom. tá? Bom, uma pergunta que a Eusânia está perguntando se tem como onde poderia ver a sua tese, o seu trabalho, vai, de Então, se pesquisa. vocês entrarem no repositório da Unesp, aí vocês podem encontrar a minha tese lá, tese de doutorado, né, e a tese de mestrado, de mestrado e de doutorado. E aí você tem as duas que estão lá, né? Uma é com Suruí, especificamente, e a outra são visões diferenciadas, justamente para falar mais dessa questão da diversidade, que é o que a gente está falando aqui, sabe? Que não é uma coisa única, que você tem visões diferentes, né? Você tem povos, cada povo é um povo com sua característica, com a sua cultura, com o seu modo de ver o mundo, né? E que isso tem que ser muito respeitado, vamos dizer assim, e que isso também se reflete, se você olhar com um olhar específico, você vai verificar essa diversidade, inclusive nas pinturas, nos objetos, né, nas formas na cultura material. Sem falar da cultura imaterial, né? Que quando a gente entra na É, cultura material, ela leva para a cultura imaterial também, né? Ela tem significados outros que trazem a memória, né, desses povos, que trazem lugares específicos assim de alguma pessoa, né? Da morte ou da vida. Então é isso, né? A cerâmica ela é muito ligada à questão do alimento. Como ela é muito ligada à questão do alimento, para os Assurini, por exemplo, o alimento ele é um pouco que nem tem essa questão do yin e do yang. O yin é a questão da energia, né? Eles chamam de ingá, ingá. Ingá, Ingá. E esse ingá ele é a fonte de energia. E quem traz a fonte de energia, ela está dentro de uma cerâmica. Então, imagina como ela age sobre essas pessoas que vão assimilar esse alimento para ter, né, uma disposição, uma disponibilidade para as coisas, uma energia vital mesmo. Ô, Jean, voltando, tudo bem? Voltando, obrigado. Já antes de continuar, tem duas perguntas que uma é referência Icoaquara. Acho que Icoaquara é o melhor, seria o lugar ideal para ver a cerâmica marajoara. Você teria essa informação ou não? Icaquara, eu acho que é um bairro em Belém, não é? Eu não, Porque eu não conheço conheço. Icoaci, em Belém, Icoaquara ou Secoci? Será que é mas Icoaci? Ok. pode ser que tenham, porque tem em Belém, tem vários bairros, né? E ali você tem vários ateliês que reproduzem, inclusive, cerâmicas arqueológicas, né? Eu não sei Ah, se é disso que legal. estão falando, mas Eu acredito que sim. Ah, desculpa, é Iquaraci. Pessoal, desculpa, Iquaraci, É Iquaraci, isso mesmo. é Iquaraci, eu acho que é isso. E é nessa região, eu acho, né? Isso. E a outra pergunta eu não lembro de quem que foi pediu para perguntar um pouco, falar um pouco mais essa questão da transferência
dos grafismos do corpo para a cerâmica, né? Você falou que tem eu esqueci o nome qual que é o significado? Pediu para falar um pouco mais sobre essa questão, essa É que relação de... se a gente parte do princípio que a arte ela nasce no corpo, né? Ela nasce no Uhum, corpo, então ela está dentro dessa estrutura, né? Corporal, física. E essa transferência ela é feita, por exemplo, nos Assurini, todas as pinturas que são feitas no corpo, com exceção uhum, de uma só, elas podem ser reproduzidas na cerâmica, uhum, né? Então, tem os significados mais diversificados, assim, tem representações também, tem momentos específicos que você usa esse tipo de pintura, né? uhum, São geralmente pinturas muito geometrizadas, né? Então tem uhum, uma similitude muito grande com o corpo cerâmico, que é essa coisa redonda, né? Por uhum, isso que eles têm essa apreciação desse corpo para projetar o desenho. Tá? Então, por uhum, exemplo, se eu tenho um braço, ele é redondo, se eu tenho um ombro, se eu tenho essas partes do corpo, elas são partes muito similares desse corpo cerâmico. Né? E essas transferências são feitas, então, do corpo físico, né? Do corpo humano, para esse corpo adquirido, vamos dizer, construído. uhum, Porque o corpo uhum. é uma construção, né? É um corpo em construção também, a cerâmica. Né? Então tem essa coisa muito forte em vários povos que o teu corpo é um corpo em construção, né? Tem essa noção Uhum, desde pequeno. Por isso que a questão da transformação é muito importante, porque uhum, você tem essas questões das transformações, das mudanças, né? Nesse uhum, sentido, assim. Claro que dentro de uma continuidade. Então, esse corpo também ele uhum, funciona assim, o corpo cerâmico. Ele tem uhum, essas transformações que ele vai tendo até ele atingir um lugar. E você tem vários povos que guardam os cacos até o fim. Por exemplo, uma peça dessa, se ela quebra, e se eu puder ainda fazer da metade dela uma vasilha que vai receber água, que vai receber semente, que vai receber lá, algodão, fio, tinta, urucum, né, jenipapo, eu uso ela até o fim. Ela não é descartada. Né? Ela uhum, é descartada quando ela morre realmente, quando ela vira caco mesmo e que ela morre. Então isso é uma relação também com o corpo humano, né? Que o corpo uhum. humano ele é isso. A gente vai, tem as etapas de transformações e mudanças e tem um lugar também que a gente vai morrer, né? Acabar. Então isso é uma questão muito nítida assim dentro disso, né? E todas essas etapas elas são representadas também por representações gráficas que têm um significado social para aquela determinada sociedade. Né? Eu achei interessante essa questão, você colocou num vaso, uma peça cerâmica onde representa a barriga, né, o tronco, o pescoço, porque é, eu acabo falando da cerâmica japonesa porque eu estudei lá, e quando se fala um vaso, fala o ombro do vaso, né, a base do vaso, né, a borda, né, o pescoço do vaso. Então, é uma ele faz realmente um paralelo assim, digamos, com o corpo humano, né? E eu acho muito interessante porque é, você mudando, digamos, quando você fala, digamos, do ombro, né, do vaso, dependendo de como você faz a curva, o acabamento dele, você dá um aspecto mais masculino ou mais feminino, mais agressivo, né, mais é, tímido, por exemplo, né? Um vaso assim é um pouco mais tímido. Uhum. Então, é como se a cerâmica ela também é uma forma de, não digo um espelho, né? Mas ela é uma transposição da própria vida, né? Então, Uhum. isso que eu achei impressionante do que você está falando, que essa consciência disso, né? A percepção disso, e não só fazer um utilitário somente para colocar água, por exemplo, é impressionante como a riqueza disso, né? A profundidade de que esses povos
eles têm essa percepção, né, essa consciência e conseguem passar isso de gerações, né? Então, eu acho que é uma grande reflexão, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo, de valorizar o escasso, de repente, né, o escasso, valorizar mais os processos, principalmente os processos internos, né, que a gente e essa valorização do que é disponível, né? Então, como você falou, Claro. quebra um vaso. Então, eu achei muito bom, assim, agradeço muito, porque eu acho que veio no momento, essas questões vêm num momento muito, quer dizer, deveria já, né, a nossa sociedade já deveria fazer isso há muito tempo, mas enfim, mas eu acho que nunca é tarde também para essas reflexões, né? E, Claro. tá. Eu acho muito E, importante também isso que você traz, porque é aquilo que eu coloquei aqui, a, a estética, ela, ou a forma, a tensão, que nem você falou, um ombro mais puxado, uma coisa assim, mais caído, ela traz isso. Quando você olha essas peças assim, em Suruí, por exemplo, a Lobéa, que é essa uhum, peça grande que eu mostrei aqui, ou outras, uhum, isso aí tem uma tensão, porque você fala, como é que uma peça desse tamanho fica? Né? Ela é fica, ela verdade. se Não mantém. é Como simples, é que é. eu acho uma precisão? Quer dizer, eles fazem realmente, eles fazem uns moldes de areia assim, que servem de apoio, né? Para a peça ir se Ah, apoiando é? assim. É, eles Nossa, trabalham com molde de areia que e faz o interessante, hein? molde de areia cavado, como se fosse um vulcão, e aí Uhum. coloca folhas grandes assim para porque tem que ter uma higienização muito grande. Isso eles têm uma preocupação do começo ao fim, desde a expedição que vai tirar o barro, que é uma expedição coletiva feminina, no caso do Uhum. Suruí, né, dentro dessa questão ritualística, com a higienização. Ela não pode, o barro não pode ser contaminado em momento nenhum. Então, tudo, a partir do momento que você retirou o barro, você coloca em cima de folhas. Você coloca Uhum. dentro de um adô, que é uma cestaria grande, para voltar para a aldeia, que geralmente o poço de barro ele fica a uns 3 quilômetros da aldeia. É longe, porque carrega cada um depois. Essas mulheres carregam de 30 a 40 quilos nos ombros, né? Na Eu não aguento cabeça. carregar nem 10 metros, assim, né? Então, é um trabalho, é uma expedição mesmo, é um coletivo que sai para fazer, para tirar essa argila desse lugar. E uma questão importante também que se coloca é o respeito a esse espaço, né? Porque isso só é tirado em algum momento do ano, não é o ano inteiro, eu vou produzir, eu estou produzindo, eu estou produzindo. Tem uma coisa que é só durante a seca, porque é pego no fundo do igarapé, essa argila, né? Então esse riozinho ele tem que estar seco e isso é retirado. Então as coisas têm ciclos, né? Tem épocas certas de serem feitas. E a cerâmica ela é feita aí, junho, julho, né? Deixa eu. Eu acho que E agosto. esse tema que você colocou é muito interessante. Eu só vou colocar duas perguntas para não passar muito. Tá. Você poderia citar alguns nomes de populações indígenas ceramistas e em qual região elas estão? Algumas, assim. Você falou dos suruís, que estão em Rondônia, né? Você tem, bom, você tem vários povos, assim, você tem os Machacali também, que são de Minas, né? Minas Gerais. Os Machacali, eles fazem umas peças também muito bonitas. A Márcia Alves fez uma tese sobre a cerâmica deles. Lá, a Márcia Alves é arqueóloga, professora do Museu de Arqueologia da USP, né? Do MAI USP. Você tem, bom, você tem vários, você tem em Roraima, né? Você tem inclusive uma colega nossa trabalhando lá com os macuxi, né? Que tem uma produção também de cerâmicas muito interessante, muito ligado também ao alimento, né? Essa relação forte com a peça, o alimento, a festa, né? O lugar de quem está oferecendo também esse alimento é sempre uma coisa muito importante. E bom, você tem vários povos assim que trabalham com cerâmica ainda, né, no Brasil, assim, é uma Ah, população legal. grande, os carajás, bom, você tem assim, tem vários, né? Os É verdade. Waurá, quer dizer, se eu for assim, Não tem fim, né? são vários assim, com diferenças muito acentuadas assim nas suas produções, né? Na verdade, eu acho que ainda ele seria um.
a cerâmica indígena, ela seria mesmo por nível de discussão, né, ou de seminários, a gente teria que fazer muitas versões todo ano, para conseguir, acho que catalogar, né, conseguir aprender todo esse, né, toda essa riqueza. Então, É não dá uma, para, difícil. você tem como é que se diz, um arcabouço muito grande, né? Você tem uma variedade muito grande, assim. E a gente tem acesso a parte disso, né? A gente tem acesso em museus, você tem o Museu Gold, o Museu do Índio, você tem hoje muitos museus indígenas que estão se desenvolvendo, museus locais, né, que são muito interessantes, porque aí eles se tornam protagonistas mesmo, né, desse lugar, com fóruns, com debates, com circulação de pessoas. Quer dizer, isso é muito interessante, esse tipo de museu que tem uma rede hoje forte, assim, no Brasil, né, o Museu do Canindé no Ceará, o Guarri no Oiapoque, e assim vai, né? Tem vários, assim. Já, E deixa eu, só uma perguntinha aqui que a Lama perguntou assim, quanto à composição da massa, né? Ela está perguntando se tem alguma desenvolvida por algum desses povos que, que atinja uma sinterização próxima de queimas altas, né? De alta temperatura. Então, eu acredito que ela está falando de resistência, né? não tem, não tem Não nenhuma. Não tem tem porque, nenhuma, bom, porque, inclusive, a função dela não é ter essa refratariedade, ela é ser porosa para manter, por exemplo, a água fresca. Ela é ser porosa para eu poder cozinhar uma sopa, senão ela trinca no fogo, porque o fogo é aqui, ó, ele é direto, só num ponto. É que nem um vidro, você põe o fogo aqui, ele pá, né? A cerâmica é igual. Então, essa porosidade ela é necessária. E essa porosidade ela é suficiente para o que eles querem fazer, né? Né? Não você tocou precisa na, ir além. Não precisa ir Você além. tocou num aspecto muito interessante. Eu conheci um ceramista japonês que ele fez uma pesquisa, mas não é um estudo, tá? É científico, não é uma evidência, tá? Eu deixo claro isso. Ele fez uma comparação com uma cerâmica de baixa temperatura, uma de alta temperatura esmaltada e outros materiais. Então ele colocou água, peixe cru, né, coisas desse tipo. Ele dentro dele, tá, do estudo dele, tá, vamos deixar claro isso. Ele coloca que a cerâmica de baixa temperatura e só barro, ela mantém o alimento mais fresco por mais tempo, né? Então eu lembrei do filtro de barro, né? Então, porque hoje a gente na cidade, a gente tem uma ideia de que, nossa, isso mofa, isso mancha, né? É toda uma coisa assim, mas a cerâmica. Aí tem uma questão importante, por exemplo, esse acabamento dentro é justamente para não mofar. Eles passam, assim, essa daqui também ela tem esse acabamento aqui dentro. Você vê, dentro dessas peças, todas as peças que vão receber alimento, é passado ou uma tintura de entrecasca, pode ser de ingá, do engazeiro, a entrecasca do engazeiro, pode ser do jequitibá, né? Ingá é aquele parecendo ervilha grandona? Não. Isso, É, né? Eu já comi ingá, viu? ele é assim, ele é um pouco Não é assim, muito né? gostoso, não achei muito gostoso, não, mas. Não, mas a árvore, você pega a entrecasca, né? Você tira um pedacinho da casca e pega aquela entrecasca, rala ela com água e passa dentro. O que ele tem? A bananeira tem isso também. Você vê as panelas de goiabeiras lá, de Vitória, elas fazem isso com bananeira também, porque tem tanino. E o tanino, ele é Tanino. um fungicida. Ele é um fungicida natural. Então, não vai ter contaminação de bactéria nessas panelas. Que De legal. mofo, de tudo isso. Não tem. Não tem. Então, isso é pensado. Todas essas coisas são muito bem pensadas, né? A Sim, questão eu. saudável de não deixar criar mofo, tudo isso é uma preocupação, sim. E Eu esse acho que material, ele serve para isso, né? e uma coisa interessante que você falou é o não tirar muito. Quando você falou eu lembrei de uma coisa que eu sempre volto no Japão, tá? Porque é a referência onde eu estudei e tal. Quando você entra na mata para procurar argila, e geralmente, como a argila retém água, geralmente vira uma poça d'água dentro da mata, né? E poça d'água significa o quê? Que os animais bebem essa água. Então, um dos cuidados que o pessoal fala assim, que você tem que ir com todo um aparato, porque você pode
se ver vespa, você pode ver urso, pode ver bichos, né? Veados, enfim. Então, onde está o barro também ele é um lugar de encontro ou desencontro de Sim, animais, né? Então, claro. e essa sabedoria de não tirar apenas o suficiente, que a gente tem que aprender muito com eles, e a outra é de respeitar os tempos, né? De extração, né? Todo esse ritual, eu acho que como que eu vou dizer isso? Ele é um processo, não é quantitativo, ele é mais qualitativo, ele te dá mais esse ritual, essa preocupação, ela demonstra uma consciência de que você faz parte desse todo, né? A Sim, natureza, né? sim, O sim. ecossistema ele não é desprendido de você. Então, isso eu vi também na cerâmica, na cultura ancestral japonesa, né? Que foi dizimada também, tá? Uhum. No Japão, os Ainos. Eu tenho uma amiga, né, que é dessa coisa, que quando entram, não é cerâmica, tá? No caso, é para colheita de raízes e Uhum. sementes, eles fazem o ritual e tem um horário do dia, olhando o sol, o horário que eles podem entrar. E tem hora que eles têm que sair porque é a vez dos animais, né? Então, são dois casos do Brasil e eu, um pouco que eu sei desse povo, né, ancestral japonês, É. mas a gente entende Mas, uma sabedoria, né, é, que ele sabe onde eles pertencem, claro, né? claro. E tem esses povos indígenas também no Japão, né? Em vários lugares do mundo também, né? No Japão também. E é interessante que você colocou, porque bate um pouco com uma visão dos Paiter Suruí. Eles têm exatamente isso. Eles têm que respeitar um dado momento, têm que respeitar uma série de restrições para não prejudicar aquela fonte, porque aquela fonte é muito importante. Então, ali naquela fonte, diz que tem um ser, é o caranguejo, e é ele que guarda, que é o guardião dessa fonte. Então, quando elas vão nesse coletivo todo, né, salvaguarda as que têm as restrições que tem que ficar, mas esse coletivo todo para a mata, para esse lugar, a 3 km nessa expedição, quando elas chegam lá, tem um silêncio muito grande que se faz principalmente na hora de ir embora, porque você não pode, porque se você for falando, esse caranguejo quer vir junto. E se ele vem junto, a fonte acaba, né? Uhum, Então aí tem duas associações. Um que é um ser sobrenatural, não é o caranguejo como caranguejo, é outro ser, né? uhum, É um ser mesmo, né? Porque está relacionado sobrenatural, natureza e ser, é tudo junto, uhum, natureza, né? uhum, E o que acontece? O caranguejo também é esse, quando a gente vai num pântano e olha, ele que traz à tona também o material. Então, quando elas vão tirar, está no fundo do igarapé, a 20 centímetros a argila. Você não uhum. sai cavando para descobrir onde é que está a argila. Você tem que Entendi. ter dados, você tem que ter pistas, né? Que podem ser em alguns povos o tatu que dá, outros povos pode ser porque a árvore caiu e apareceu uma jazida. Outros povos é o caranguejo também, porque aí você Uhum, experimenta aquilo, ou você vê pela cor, porque ela tem uma cor azulada, é uhum, lindíssimo. Ela tem uma uhum, cor azulada, a argila. Aí eles cavam ali no fundo, uns 20 centímetros, tiram, e tira só uma parte antes de chegar na água, porque tem uma hora que uhum, chega na água de novo, mais fundo. E essa uhum. parte que chega na água é uma parte que racharia se você queima, porque ela é muito plástica. Então eles Entendi, tiram um trecho, olha o entendi. pensamento e o conhecimento envolvido, porque eu só tiro um trecho onde tem os materiais necessários, inclusive refratários, que vão impedir essa peça de trincar lá na frente. Então é um processo muito preciso, né? E quando Uhum, sai, tem um silêncio. É um silêncio total, é tudo feito por gestos, né? São gestos, uma vai chamando a outra, e aí vai embora num silêncio total. Quando elas voltam, também elas sentam no chão, tudo com aquela postura que é típica, né, indígena, em L, assim, que parece meditação. E ali elas estão projetando, elas estão pensando, fazendo o projeto da peça que elas vão construir.
Então é muito bonito isso, porque não é uma coisa que se faz assim. Tem uma mentalização, né? Tem uma projeção disso assim no caminho, uma preparação para chegar e para executar, né? Uhum. E geralmente esse processo, esse coletivo no Suruí é feminino, né? Todo sai. Depois o processo do fazer, né? Do amassar, tudo isso a gente ficou ouvindo isso na aldeia inteira, todo mundo, Uhum. né? Uhum. Amassando barro, né? Assim, e aí passa a ser um processo familiar, né? É junto com a família, né? Esse processo. E só a queima, ela vai ser feita de maneira isolada, né? Aí porque a queima é o ponto mais crucial, vamos dizer, do Sim. fazer cerâmico. Então, se vai para o mato, se isola, e a ceramista ela faz esse processo sozinho, com muita concentração, para não dar errado. Gostaria que você falasse um pouco dessa relação do feminino, né? Não sei se a palavra seria a mulher, tá? Ou o feminino, né? Nesse processo da cerâmica, como você colocou uma analogia de o processo cerâmico é como se fosse você dá à luz, né? A uma criança, né? E ver o processo dela de desenvolvimento, né? Eu, assim, de uma forma muito leiga, assim, imagino os povos caçadores, provavelmente os homens faziam a parte mais, né, saía para as pessoas caçar, pescar, e as mulheres cuidariam de mais essa coisa um pouco mais, não é estática a palavra, mas enfim, né? Que não existe movimentação a muita longa distância. Mas ali, você poderia falar um É, pouco dessa presença feminina muito forte, ou não sei se a palavra é significado, se tiver, do feminino ou da mulher, né, no fazer cerâmico eu acho indígena? que na cultura indígena, os homens eles tiveram que sair para o contato com o mundo externo também, né? Se a gente Uhum, pensar hoje, né? uhum, E as mulheres, elas ficaram mais nesse lugar assim. Então, elas mantêm essa tradição, sabe, da língua, da cultura, várias coisas, são elas que são as grandes guardiãs desses saberes, vamos dizer assim, uhum, né? uhum, Ah, Antes, a gente pode dizer que as coisas são separadas. Os Assurini, por exemplo, colocaram para mim assim: a mulher faz isso, homem, né, faz flecha, faz isso, faz aquilo. Então, está bem definido o campo de cada um, mas sem problema uhum, nenhum assim, né, dentro disso. Agora, só corrigindo, que você falou que eu estava associando ah, como o fazer cerâmico fosse algo como se você estivesse fazendo uma criança. Eu acho que não é por aí. É uma associação de transferência do que está sendo modelado dentro de você e no externo que podem ter as mesmas consequências, né? Ah, tá, Então, a entendi, entendi. consequência de uma perda, Uhum. ela gera ela pode gerar um acidente, uma perda em você. Então, é perigoso, é muito Entendi. perigoso, né? Até Então, tem porque que por isso ter. a queima o fogo, ela ao mesmo tempo que ela é tão, ela te atrai, é algo que é mortal, né? Se não for bem usado. Então, você, antes de eu te interromper, você falou que a ceramista a que queima, ela fica isolada para Uhum, fazer todo um trabalho, uma preparação, né, espiritual, uhum, psicológica, não é? Para, uhum. De atenção, né? De né? foco. Precisa de Uhum. muito foco para queima. A gente sabe disso, né? É É, um lugar, é o lugar realmente, é o auge, né? De todo o processo, vamos dizer assim, né? É a conclusão de todo o processo. e é muito isso, né? Tem toda uma escassez no sentido de não pode tirar em excesso, tem todo um ritual, todo um trabalho delicado, né, minucioso e só que ela vai se transformar em cerâmica na queima, né? Então a queima ela assume e é onde que exatamente pode explodir a peça e não, né? É, onde você tem Então, os problemas, né, que aparecem. E como, por exemplo, tem uma questão de status também, sabe? uhum, Então, eu perder uma peça não é uma coisa simples, uhum, né, em relação também aos outros. É uma coisa que é um pouco complicado, porque todos fazem cerâmica. Todas elas uhum, fazem cerâmica. Todos uhum, sabem fazer.
né? Uhum. Claro que uns com mais qualidade, outros menos, mas são coisas que se desenvolvem. Mas Sim. então todos estão fazendo, né? Mas todos também estão olhando como o outro faz. E também Ah, tá. tem esses que são mais apreciados, tem esses que, ó, Ah, tá entendi. mais ou menos, ó, esse tá bom, essa Tá sabe entendi. mesmo. Quer dizer, tem essa questão, é muito forte, né? Antigamente, hoje não, mas antigamente definia casamentos, Ah, é. definia casamentos, Hum, alianças, né? Então é uma coisa muito importante, muito uhum. forte, né? Nesse sentido. Sim. Olha, a Tepal que eu nunca. É a pergunta: quais são os tipos de antiplásticos que a etnia que você estudou usa? Então, nenhuma delas usa antiplástico, né? O antiplástico ele é tem várias etnias que usam, né? Uhum, Que tem essa questão que usam o antiplástico. uhum, Geralmente usam, por exemplo, os marajoaras, né? Falando de uma uhum, cerâmica arqueológica que é bem conhecida, eles usavam principalmente certas algas, né? uhum. Humus assim que tinham nos rios, e isso é um material orgânico que depois dava uma plasticidade, né? Uma certa plasticidade. E dos antiplásticos também, assim, quando necessário, para tornar a peça um pouco mais refratária, vamos dizer assim, para ela aguentar, geralmente você vai usando um pouco alguns tipos de terras que estão perto. Mas nenhum dos dois que eu pesquisei agregam qualquer tipo de material. Eles Uhum, sabem exatamente onde é que eles estão tirando, uhum, eles sabem exatamente a faixa uhum, e eles reconhecem que é ali que estão todos esses materiais. Eu tive uhum, a oportunidade também, quando eu tive nos Assurini, eu fui no uhum, Quatinemo, né? Que era uma aldeia, a primeira onde eu trabalhei, pesquisei um pouco com eles, e depois eu tive a oportunidade de ir para o Itaaca, que é uhum, outra aldeia, era uma aldeia nova, que tinha se uhum, formado há muito pouco tempo e que uhum, estava a, a 2 horas da outra, sabe, uhum, descendo o rio. E na região, quando a gente viu e chegou, e eles queriam, claro, ter um conhecimento do fazer tudo isso, mas eles estavam muito longe da outra fonte. Então eles uhum, estavam procurando ainda as fontes. E as peças deles, naquele momento, estavam dando muito problema, tinha muita areia, estavam trincando, não sustentava, né, tudo isso. Então você vê o trabalho que é você ter chegar e mudar para um lugar onde tem uma fonte adequada, né? É uma coisa assim muito forte. Então eles não têm esse trabalho de agregar esses povos, tá? Outros têm uhum, de agregar elementos e temperar essa argila. Esses dois uhum. povos eles precisam achar a argila adequada já para Nossa, trabalhar, né? que interessante. Só um recadinho aqui, a Nani, né? Ela tá falando assim, é um recado que a Lalada, ela tem algumas revistas, né? Falando dos 25 anos de pesquisa dela. E quem tiver interesse, por favor, entre em contato, tá? Com o Projeto Cerâmica, tá legal, pessoal? Pode entrar em contato no direct, quem tiver interesse. Eu acho que se não me engano, é uma compilação dos 25 anos de pesquisas da Lalada, tá bom? Da professora Lalada, tá bom, pessoal? Tá ok. Isso, você pode mandar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. As pinturas são feitas antes da queima? Não, toda a pintura é feita após a queima. Toda a pintura ela é feita após a queima. Primeiro você tem a queima, né? Uhum, E nas peças que tem pintura, que existe pintura, né? Como algumas uhum, que eu mostrei aqui, essa é feito após a queima. Então, uhum. primeiro é o corpo. O corpo é feito, aí você entra com acabamento de superfície nele, né? Ah, tá legal. Bom, eu acho que é isso, né? Acho que as perguntas acabaram, tá? Jean, se alguém tiver interesse, assim, de conhecer mais o seu trabalho, alguma coisa, a pessoa poderia entrar em contato com você, Pode tem algum sim. canal que poderia falar com você, ou pode ser pelo Instagram. Pode ser por aqui mesmo.
Tá. né? Então, Pode ser pelo pessoal, Instagram. se alguém tiver interessado em saber mais um pouco, pesquisar ou tiver interesse, né, em tanto trabalho quanto o Jean com alguma orientação, pode entrar em contato com o Instagram. Se vocês não conseguirem, pode entrar em contato com a gente, com o CC Brás também, que a gente entra em contato com ele, tá bom? Bom, eu acho que se a gente começasse, na verdade, poder ficar 2 dias falando aqui, tem muita coisa, né? Mas como tem uma grade de programação, Claro, claro. então a gente vai encerrar a live aqui, tá? Jean, mas muito obrigado mesmo pela participação, pela colaboração, tá? E vamos ver se a gente vai se falando, a gente pode fazer mais pra frente outras lives ou algum encontro, né? Coisas desse tipo, Claro, tá bom? claro. Foi muito obrigado, hein? Assim, foi um prazer te conhecer, né? Obrigado, E é um eu prazer adorei também. esse jeito, a mediação que você fez também, né? Foi bem levado. Desculpa aí, às vezes, o Não, som. mas a gente também, eu também vira e mexe dá E problema aqui para também. quem tiver aí, quem tiver dúvidas, quiser conversar também, quiser referências mais específicas sobre a cerâmica indígena no Brasil, pode mandar que a gente manda depois de Isso. uma maneira escrita o que eles quiserem, tá bom? Tá, pessoal? E assim, daqui a pouco, às 16 horas, eu vou estar voltando nesse mesmo perfil, falando com o senhor Nakatani, falando um pouco da cerâmica, influência cerâmica japonesa, tá? Mas além de, e às 20 horas com a Priscila Leonel, o Caios que vai estar mediando sobre a influência africana. Mas além disso, tá tendo nos horários ímpares, tá tendo as lives com César Augusto, que acho que são 5 lives hoje, tá? De vários ceramistas, entre eles Alberto Cidrais, acho que Regina Escher, se eu não me engano. Às 17 horas tem também um encontro da Amanda com a Priscila, que também vai falar com a gente às 20, e vai falar um pouco, acho que do papel ou do lugar da mulher na cerâmica, eu não lembro exatamente o tema. Enfim, eu acredito que todas ou quase todas as lives vão estar salvas nos devidos perfis, né? Então, não tem problema. Perdeu um, a ver depois, né? Tá bom? Mas, Jean, muito Ótimo. obrigado, tá, pela Obrigado. participação e Obrigado a você. tá bom? Tá Mas bom, tchau, hein? Até a mais. gente se reencontra. Tchau, tchau. Tá, um abraço. Tá, Um tchau, gente. abraço. Obrigado.